Olá, meus amigos, minhas amigas, gente que acompanha o THC com você, é Thaís Helena, que cumprimenta a todos com muito prazer, com muito agradecimento pela companhia. Hoje eu quero pedir licença, o tema é de interesse geral, porque ele fala do serviço público. Mas hoje eu quero falar da reforma administrativa federal e o que se contém nesse texto, né? Você se lembra que há algum tempo nós falamos da PEC 32, que o governo federal sugeriu, não é? Entregou à Câmara Federal no comecinho de setembro, propondo uma reestruturação de todo o serviço público. Estão lembrados? Ele chama de reestruturação, né? Eu acho que é desestruturação, mas vamos lá. Esta semana, todos, cidadãos e servidores, ficamos de orelha em pé com a notícia de que a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Administrativa entregou, você se lembra, ela entregou ao presidente da Câmara no dia 8/10, você deve ter visto, sugestões de alteração no texto do governo Bolsonaro. Muito bem, mas por que é que nós ficamos de orelha em pé? Porque esta frente parlamentar, você sabe o que é uma frente parlamentar mista? Ela é mista porque ela é constituída de deputados de vários partidos, né? E também de senadores. Então entram todos os representantes de poder para discutir uma matéria que vem tramitando, que vem sendo proposta, que vem a mudar alguma coisa. E a frente parlamentar, como ela está, os deputados estão ali na casa, né? Eles acompanham a matéria, eles oferecem pontos de vista, sugestões, não é? Basta que a gente saiba e acredite que as sugestões que eles oferecem não são voltadas a interesses próprios, mas que sejam compatíveis com os interesses da sociedade. Muito bem, mas vejam vocês o que aconteceu. Dentre as sugestões da Frente Parlamentar Mista, veio uma para incluir na reforma os atuais servidores, aqueles que estão trabalhando debaixo de regras que hoje vigoram, isto é, eles se submeteram a um concurso em que as regras são as de hoje, em que até o final dos seus dias de vida pública teriam que obedecer às regras de hoje, não é? É como você entrar num jogo de futebol e no segundo tempo, as regras serem alteradas. Peraí, mas a gente não estava jogando com esta orientação, vai mudar de repente? Isto no serviço e na vida civil se chama direito adquirido, né? Se você tem um direito a alguma coisa, este direito é protegido constitucionalmente. É o que se chama cláusula pétrea, imodificável. Por quê? Porque é direito adquirido. E se já está adquirido, não pode ser alterado. Muito bem. Eu acho que não é possível uma frente parlamentar entender que se possa mudar regras no meio do jogo. Então, o que eu penso? Talvez eles queiram incluir também na proposta os servidores de cargos mais elevados, não é? Quais são esses servidores? Magistrados, parlamentares, promotores, procuradores do Ministério Público, Forças Armadas. As Forças Armadas são o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. E estes servidores, digamos, servidores do Estado, né? Típicos de Estado, magistrados, forças armadas, exército, né? É tudo típico da função do Estado, ok? Eu acho assim que talvez eles tenham dito o seguinte: estas pessoas que ficaram fora, elas têm que ser contempladas.
seja daqui para frente, seja a partir de quando esta PEC for aprovada, mas eles têm que estar contemplados pela reforma e não ficar fora como o texto original do governo tinha proposto. Não me parece que eles queiram afetar os servidores que estão sob regras atuais. Não sei, não foi bem explicado. Eu procurei muito, eu li. Falei, mas eles não estão dizendo que vai afetar os membros de poderes agora, que vai afetar as Forças Armadas agora. Eu acho que, assim como a reforma, a PEC 32 do governo, prevê que daqui para frente, quem vier daqui para frente, vai ter regras novas, disse a frente parlamentar. Eu acho que também os membros de poderes têm que estar incluídos. Eu penso isso, não sei. Vamos acompanhando, não é? O Ministério da Economia disse assim, não, membros de poderes a gente deixou fora porque a gente não pode mexer na vida funcional, na remuneração deles. Eles têm regras próprias, estatutos próprios, regulamentos próprios. Já há quem ache que pode sim. O próprio Maia, o próprio Rodrigo Maia disse, não, há uma jurisprudência que decisões repetidas de que um poder pode mexer no outro, sim. Então você imagina que esse será um ponto muito polêmico, de muita divergência, porque há quem afirme a possibilidade de disciplinar a vida desses servidores, aspas, especiais, né? Já houve quem se manifestasse, ao meu ver, com acerto, que sejam eles comuns ou especiais, o que vai acontecer se incluírem os servidores desses poderes? Vai ter muita judicialização, muita ação impetrada, muita ação proposta, porque está mexendo com o direito adquirido, está sendo ferido o direito adquirido, né? Bom, esse é um ponto. O segundo ponto seriam as formas de admissão, que o governo acha o seguinte, o governo atual acha o seguinte, para que estágio probatório? Eu nunca vi, disse o Bolsonaro, nunca vi ninguém ser demitido porque não passou no estágio probatório. Ele é uma mera previsão, ele é uma mera formalidade. Todo mundo que passa no concurso praticamente adquire a estabilidade. E ele quer mudar isto. Lembra por quê? Porque ele quer mexer na estabilidade. Só terá estabilidade, de acordo com o texto do governo, os cargos típicos de Estado. Alguns cargos, eles ainda não definiram quais, mas a gente supõe que sejam os cargos típicos de Estado. Diplomacia, polícia, né? Membros do Poder Judiciário, esses são cargos do Estado, são típicos do Estado. Então ele quer facilitar o desligamento. A frente parlamentar discorda disso, porque o governo propõe que, ao invés de estágio probatório, exista um vínculo de experiência. E nesse vínculo de experiência haveria uma classificação por desempenho. Seria um outro critério de efetivação no cargo. A frente diz, eu concordo. Gente, mas espera aí, outra vez ele vai se submeter a uma classificação, se ele acabou de ser classificado no concurso? Isso seria uma nova etapa do concurso, só que sem qualquer isenção. Quem é que vai cuidar desta classificação, desta segunda etapa do concurso? No concurso há isenção, ninguém sabe quem é quem. Mas se você estiver concursado com o nominho ali, já dentro do serviço, e você se submeter a uma nova classificação, você está sendo identificado. E aí há a possibilidade de direcionamento, de apadrinhamento, tá? Então a frente é contra e eu também. Outra coisa que está na PEC 32, a previsão de o chefe do Poder Executivo, quando eu falo PEC 32, é o texto original, ali está dando possibilidade, dando poder ao chefe do Executivo, ao presidente no caso, né,
de extinguir, transformar, fundir órgãos da administração direta e indireta, autárquica, fundacional. E muitos parlamentares acham isso uma aberração. Por quê? Porque seria o mesmo que deixar ao arbítrio, né, ao alvedrio de uma única pessoa, por exemplo, extinguir numa canetada a Polícia Federal, que é cargo de Estado, é órgão de Estado, né? Então, como assim? Como você vai deixar que o presidente, não digo este, qualquer presidente que venha, que esteja no poder, possa, numa interpretação duvidosa, extinguir um órgão sem o aval do poder legislativo? Aí é que tá. Os congressistas querem ver extirpado este trecho da proposta original. Mas é verdade, imagine você, aqui no governo de estado, o que está acontecendo? Está acontecendo que o governador Dória quer extinguir a FURP, né? Quer extinguir o zoológico, quer extinguir aquela que faz prótese para câncer, né? Então, como você sozinho extingue, sem aval da Assembleia? Está lá na Assembleia sendo discutido e muita sugestão está sendo contraditada. Por quê? Extinguir a FURP, que é Fundação para o Remédio Popular, uma coisa que beneficia os mais vulneráveis. Extinguir aquela que cuida das endemias, né? Em época de pandemia, você vai extinguir uma fundação que cuida das pandemias, a SUSEM, lembrei, SUSEM. Extinguir a EMTU, extinguir a CDHU, que cuida de moradias populares. Então, ele está levando um baile lá, ele está sendo tirado para dançar lá na Assembleia, né? E aí, é assim, se você tem uma previsão na lei que diz assim: é permitido ao chefe do Executivo Federal extinguir, transformar, suprimir, fundir órgãos. Primeiro, tem que ter o aval do Legislativo. Sejam órgãos administrativos ou órgãos de Estado. Mas se você tem essa previsão e não fala que são órgãos administrativos e órgãos de Estado, imagina você, amanhã, o presidente que está na cadeira, chega lá e fala: eu vou extinguir a Polícia Federal. Não dá, né, gente? Não dá. Tem que ter pelo menos o aval do Legislativo, porque esta dupla interpretação pode dar ensejo a uma interpretação, a uma atitude desastrosa. É melhor prevenir mesmo, não é? Então é isso. A frente parlamentar também quer falar dos super salários. O que são super salários? Que se consideram super salários? São aqueles que ultrapassam o teto constitucional. Você sabe o que é o teto constitucional? É o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, é em torno de R$34 mil. É isso que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que eles ganham moradia, eles ganham gratificação, abono, prêmios, né? E o pessoal da Frente Parlamentar Mista quer que todos estes benefícios sejam submetidos ao teto. Eles não podem ganhar mais do que 34 mil, já contados o salário, a moradia, a bonificação, a gratificação. Eles querem incluir os benefícios dentro do valor do teto, ok? Eu acho que me parece razoável também, não é? Por fim, eu selecionei aqui o regime jurídico. Hoje nós temos um regime jurídico que o cargo de confiança tem que ser ocupado
preferencialmente por servidores, né? A gente não tem cargo vínculo com tempo determinado. Você lembra que nós comentamos em algum trabalho passado que o que é esse vínculo por tempo determinado? O governo tá doidinho para pegar gente da iniciativa privada lá, vai buscar lá fora do serviço público um profissional, e eu não discuto o mérito disso, e traz para trabalhar no serviço público. Ele acha que o currículo é interessante, que o profissional é bom, é isso e aquilo, então ele traz pela chamada entrada lateral. Lembra? Eu falei sobre isso. A entrada lateral é isso, é a possibilidade de contratar a prazo determinado, colocar num cargo público de livre provimento. O governo tem essa chance de colocar cargos, de prover cargos de livríssimo provimento, mas de preferência que sejam no mínimo servidores, né? Então, o que acontece? Essa entrada lateral, ela é um pouco repudiada, ela é certamente mal vista. O regime jurídico o governo quer na proposta original, qual é? É vínculo por prazo determinado, que é essa entrada lateral, cargos de liderança e assessoramento. A frente parlamentar também acha, perdão, também acha que esses cargos de liderança e assessoramento têm que ser provido por pessoal do serviço público, né? Não pode trazer uma pessoa de fora para prestar assessoramento. A Constituição diz que tem que ser necessariamente servidor público. Eu também acho. Cargo típico de Estado. Sabe o que é cargo típico de Estado? Aqueles que não têm paralelo na administração privada. Por exemplo, um diplomata, um policial militar, um policial do Exército, né, das Forças Armadas. Isso não tem, é cargo típico de Estado, tá bom? A Polícia Federal, né? Então, o cargo típico de Estado não tem paralelo. E o cargo por tempo indeterminado? É esse a que você, para ingressar no serviço público, tem que prestar concurso. Então, o cargo típico de Estado e o cargo por tempo indeterminado, sujeitos a concurso, eles teriam praticamente as mesmas regras quando o desligamento da pessoa, quanto ao desligamento. Precisa desligar essa pessoa. Como é que faz? Se for por insuficiente desempenho, eles podem ser desligados de acordo com as hipóteses previstas em lei complementar. Não está muito bem explicado. Antes, para você desligar um cargo típico de Estado, hoje, né? Enquanto não se aprovar essa nova proposta. Hoje, o que se exige é um processo administrativo específico para desligar tanto um quanto o outro. O que me pareceu que a frente parlamentar proponha. Cargo típico de Estado permanece, o desligamento tem que ter um processo administrativo. Para os cargos administrativos comuns, não precisa mais. É só por lei complementar. Tipificado, né? Tem que estar dentro do tipo que a lei prevê para desligar. Agora, o que eu percebi é que eles também propõem, é uma conclusão que eu cheguei, eu espero não estar enganada. Toda vez que houver desempenho insuficiente, eles estão equiparados. Tanto o cargo típico quanto o cargo administrativo, para ser desligado, basta a previsão da lei complementar. Tipificou, ele está comprovadamente tendo um desempenho insatisfatório, basta desligá-lo nos termos de uma lei complementar. Ok? Então, houve assim uma equiparação, né? Uma isonomia, porque é insuficiente o desempenho de um e de outro. Então, eu acho que foi uma questão que a frente parlamentar quis equiparar, né?
Gente, é isto. Eu acho que o que falta à reforma administrativa do governo são planejamento, estudos, diagnóstico de despesas. Onde é que está dito? Eu acho que o Ministério da Economia devia chegar e falar assim: olha, tá vendo esta modificação aqui, esse dado aqui, este elemento vai proporcionar tanto de economia. Tá vendo esse outro, essa eliminação desse cargo vai proporcionar tanto de economia. Tá vendo isto? Tanto de economia. Tá vendo por quê? Aqui não se trata de economia, mas é como, por exemplo, ascensorista, com esses elevadores super inteligentes que a gente tem, não precisa mais ascensorista, nós vamos extinguir. É razoável. É razoável. Mas para isso precisa de uma reforma? Você acha que precisa? Não seria apenas dizer, olha, acabou, não tem mais o cargo de ascensorista, a gente está fazendo um projetinho de lei para acabar com esse cargo. É simples, gente. Outro cargo que a gente tem visto aí em hospitais, em escolas, no próprio tribunal onde eu trabalhei, não se contrata mais gente para servir, para fazer limpeza, para servir café, eles contratam por meio de seleção, de licitação, uma empresa e essa empresa oferece mão de obra para limpeza, para servir café, etc e tal. Podem ser cargos extintos? Até pode, extintos. Até pode, porque se você tem a possibilidade de contratar uma empresa, para que ter no quadro estes quadros, não é? Estes cargos. Então, eu acho que tudo poderia ser mais simples, não desestruturar, não admitir que o governo administre tão assim esses cargos, que ele faça o provimento da forma que ele quiser, com gente. Não pode, não pode. Um governo é transitório, é cada 4 anos, no máximo 8 na reeleição, mas não pode. Com ele vão embora toda a memória do serviço público, todo o grupo de servidores que eram bons porque ele lotou tudo de acordo com a vontade dele, de acordo com os critérios dele. Não, serviço público não é isto. Quer melhorar o serviço público? Dê condições. Vá no INSS para você ver os computadores que eles usam. Literalmente, coisas do arco da velha. E quando reabriram, é órgão federal, hein? É do governo Bolsonaro. É do governo federal, não vamos dizer governo Bolsonaro, mas é do governo federal. Reabriram as agências. O que aconteceu? Não tinha álcool em gel, não tinha máscara. Os profissionais não voltaram, porque acharam que não tinham condições de desempenhar eficientemente um trabalho, sem risco. Ora, então veja se precisa desestruturar tudo, abrir entrada lateral. Não precisa. Tem cargo vago que não existe mais, que não precisa mais? Elimina. Mas assim, vai fazendo pontualmente. Para que uma reforma onde eles podem tirar o concurso público como regra geral? Não, 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 não. Eu, como cidadã, também quero um serviço público de qualidade. Poxa, se eu tivesse uma saúde de qualidade, eu não estaria pagando um plano de saúde tão caro como eu pago, né? Outra coisa, em termos estaduais, melhora o hospital do servidor público estadual, o municipal, não é? Dá um gás aí no SUS, que a gente viu que o SUS é o canal, atende, satisfaz, puxa, implementa o tratamento, a forma de acesso, dá recursos técnicos e humanos. Não precisa desta reforma desestruturante. É isso que ela é. Não é transparente, não envolveu pessoas do serviço público, não envolveu lideranças que possam opinar, tá só na cabeça do presidente e do ministro da Economia, que não é do serviço público. Ele é da iniciativa privada, então por aí você vê se eu não tenho razão em dizer que há muitas formas de melhorar o serviço público. Basta
que haja interesse, basta que não haja interesses pessoais, personalização das coisas. O bem comum, o interesse geral, tem que ser privilegiado, tem que estar acima de tudo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Pensem e, de preferência, se manifestem, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus, obrigada pela sua companhia mais uma vez. Me despeço com um abraço super carinhoso e o meu beijo de sempre. Tchau, tchau. Obrigada.